Estamos aqui para finalizar esse módulo de indicadores sociais e vamos falar do Gini. Esse indicador, né, ele entra como um indicador essencial. Ele foi criado por um matemático italiano, o Conrado Gini, e é basicamente um instrumento que vai medir concentração de renda em determinado grupo, né, ou determinado país. E aqui, ó, eu até fiz a anotação que ele vai apontar uma diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Vai ter uma variação aí numérica, né? Vai de 0 a 100, até mais fácil que o IDH, né? Porque são números inteiros para a gente analisar em um mapa. É claro que o Gini composto vem com o número de vírgula, né? O valor zero vai representar que todos têm o mesmo valor de renda, ou seja, o profundo equilíbrio, o que é muito, mas muito impossível, né? O valor 1 ou 100 está no extremo oposto, isto é, uma pessoa que detém extrema riqueza. Ou seja, quanto maior o número do indicador de Gini, pior, significa que maior é o nível de concentração de riquezas. Na prática também, né, nós temos que colocar que o Gini ele vai comparar normalmente os 20% mais ricos e mais pobres de um mesmo país. Bom, para ter uma ideia do coeficiente de Gini, ali 2010 2018 foi o material mais, olha, mais recente que eu achei, tá? Montado já, arquitetado, né? Nós vemos ali que o Brasil ele se enquadra entre 45 e 55, assim como o Paraguai e outros países aqui da América do Sul, como a Colômbia e o Equador. Em cinza, a gente percebe que a própria Venezuela e outros países também não fornecem dados, como é o caso da Arábia Saudita. Então, o que eu coloco para vocês é que o Gini não é que seja um indicador mentiroso, mas é que é um indicador que sofre com a ausência de informações de alguns países que não desejam revelar seus dados. Então fica bastante evidente que muita coisa fica escamoteada, ou seja, muita coisinha escondida realmente, né? A gente não chega a trabalhar com um indicador de Gini, né, assim, de uma maneira muito severa, mas é muito interessante a gente analisar como existem desigualdades por todo o planeta. Não é só na América Latina, não é só no continente africano, onde a gente vê o maior nível de desigualdade representado pela cor vermelha. Nós temos isso no continente europeu, nós temos isso na Oceania, nós temos isso na América, nós temos por todo o canto. Repare que os Estados Unidos, por exemplo, fica na cor amarela. Né? Os melhores indicadores, que são aquele verde mais escuro e aquele verde um pouquinho mais claro, eles aparecem em países como a França, Portugal, a Espanha, a Alemanha. Também tem casos, né, do verdinho escuro dos países nórdicos ali, que são bem legais de serem citados, como a Noruega, a Suécia, nós temos a Finlândia. Então é bastante interessante analisar o indicador de Gini. É um indicador que com certeza acrescenta muito quando você vai analisar o perfil de um país. Certo, pessoal? Muito obrigado. Então, observe aí algumas descrições que eu deixei para os meus alunos. Né? Claro que a variação da data da prova acontece para cada uma das turmas, mas aí tem lista de exercícios lá no WebGel, então vale a pena estudar e boa sorte a todos. Valeu e muito obrigado pela atenção.